Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma audiência pública, né? Referente ao segundo semestre do exercício 2024. A gente está aqui para fazer a audiência pública em atendimento às legislações, né? A legislação federal, a lei de responsabilidade fiscal e também a legislação municipal que fala que em todo quadrimestre a gente deverá prestar contas aqui à Câmara Municipal. Só para frisar um pouco essa questão de legislações, há um pouco de conflito entre essas duas legislações, entre a legislação maior e a legislação municipal. Porque a legislação federal ela faculta os municípios de efetuar apenas 2 audiências públicas, no caso os municípios com menos de 50 mil habitantes, né, de fazer a cada semestre. E como a lei municipal ela fala que é para fazer quadrimestral, acaba que a gente está tendo que cumprir as 2 legislações e fica essa lacuna aí. Por exemplo, pela lei municipal, a gente teria que fazer no mês de maio, no mês de setembro e no mês de fevereiro. Com a legislação municipal, a gente só precisaria fazer no mês de julho e no mês de fevereiro. Tanto que no mês de julho, no ano passado, a gente teve que fazer uma audiência online para poder cumprir a legislação federal. Porque a gente, cumprindo a legislação municipal aqui na Câmara, a gente fez as 3 dos 3 quadrimestres. Com relação à parte orçamentária de 2024, tivemos uma arrecadação bruta de 165 milhões, sendo que no segundo semestre a arrecadação foi de 88 milhões. Dentro dessa arrecadação, a parte tributária, que é a parte do município, né, que são as receitas de IPTU, de ISS, TBI, o município teve uma receita de 14 milhões e 400, sendo que no segundo semestre a arrecadação foi de 6 milhões e 700. Ou seja, e a previsão para essa receita era de 16 milhões. A gente não conseguiu atingir o estimado, mas ficamos próximos aí. Com relação à receita de contribuições, são as contribuições de melhoria, contribuições de iluminação pública, a gente teve uma arrecadação de 6 milhões e 232, sendo que no segundo semestre a arrecadação foi de 3 milhões e 183. A estimativa era de 5 milhões e 928, ou seja, a gente teve uma arrecadação maior do que o estimado. Com relação à receita patrimonial, são as receitas de rendimento, as receitas de outorga. Oi. Alô. Com relação à receita de outorga, seria o valor de 9 milhões e 165 mil 431 reais, sendo que no período do segundo semestre foi de 3 milhões e 789. Com relação à receita de serviços, foi o valor de 31.060. Essa receita de serviços se é referente às taxas do concurso da Câmara do ano passado. A arrecadação do pagamento das inscrições foi esse valor. Com relação a transferências correntes, que são aquelas transferências do governo estadual e do governo federal, nós tivemos uma arrecadação de 128 milhões e 147 mil, sendo que no segundo semestre foi de 70 milhões. A gente tinha uma estimativa de 132 milhões, mas a gente não conseguiu chegar nesse valor. Estamos próximos a esse valor. Com relação à receita de capital, são receitas de bens, né? A gente teve uma receita de 46 mil, que foi uma receita de convênio. Convênios que foram celebrados em anos anteriores e que veio a parcela final no meio do ano de 2024. E diante dessa receita, também temos a receita de orçamentária, que é a receita de contribuição do município, no caso do IFAM, uma arrecadação de 5 milhões e 415, sendo que no segundo semestre foi de 2 milhões e 811. Essas vão ser as receitas do período de 2024. Em relação às despesas, total de despesa empenhada foi a despesa liquidada foi de 155 milhões e 598 mil.
sendo que a gente tinha uma dotação atualizada, a gente tinha um orçamento final de 192 milhões. O valor estimado do orçamento foi de 162 e atualizado de 192. A gente teve aberturas de crédito com superávit financeiro, com um recurso do exercício de 2023, um valor de 22 milhões, mais um torno de aproximadamente 9 milhões de excesso de arrecadação. Desses 155 milhões limitados até dezembro de 2024, 85 milhões e 500 foram por despesas de pessoal, em cargos sociais, então, despesas do IPAM, patronal do IPAM e o INSS. No segundo semestre, a despesa pessoal foi de 43 milhões e 344. As outras despesas correntes, do município, custeio, 57 milhões, quase 57 mil até dezembro, sendo que no segundo semestre, 32 milhões e 273 mil. Com relação à parte de investimento, despesas com obras, aquisições de materiais permanentes, foi de 5 milhões e 7 milhões e 264 mil. Sendo desses 7 milhões e 264 mil, 6 milhões e 170 mil foram no segundo semestre. E as despesas pessoal inflacionárias, despesas do IPAM, com despesas de contribuição. Ou seja, a contribuição do município para o IPAM, a patronal foi o IPAM puxou 5 milhões e 160 mil. O que eu faço só de contribuição? Porque além desses 5 milhões e 360 mil, o município aporta recurso do déficit financeiro. Ou seja, esses 5 milhões e 360 mil não é despesa total nominativa. Porque a despesa nominativa está em torno de 22 milhões, sendo 17 milhões do município que é aportado anualmente para o IPAM. Mais para frente a gente vai explicar melhor desses 17 milhões o que se impacta na despesa do pessoal do município. Com relação às funções do governo, no orçamento, tem várias funções do governo. Tem a função de educação, cultura, urbanismo, habitação, previdência, assistência social. Mas justamente frisar são as três maiores despesas da prefeitura hoje. Dentro dessas despesas de 155 milhões limitadas, a primeira despesa, a maior despesa do município hoje é a despesa com saúde, que até dezembro foi limitado a 45 milhões e 868 mil reais na saúde. A segunda despesa, a maior despesa do município, é a despesa com educação, foi 27 milhões e 800. E a terceira despesa da nossa educação é a despesa com previdência social, com em torno de 26 milhões e 799 mil reais. Nos outros anos, a educação e a previdência, ele meio que para. No ano passado, no ano de 2023, por exemplo, a estimativa da educação era o segundo orçamento, mas na execução acabou que a previdência social ficou em segundo lugar. Em 2024, a educação, a questão das educações, voltou ao segundo lugar na questão de desemprego. Mas a tendência, as questões da representação política, a tendência do município, pode ser que futuramente a previdência social se consolide como a segunda maior despesa do município. Com relação ao índice de saúde, só o índice da saúde, mas para especificar melhor as despesas, mas só para a título de informação, resumido, a despesa de saúde, sendo que o mínimo que a saúde deveria ficar com recursos próprios em saúde seriam de 13 milhões e 376 mil. E o município aplicou 18 milhões e 108 mil, sendo que deveria desconsiderar os fracionamentos de resto a pagar das anos anteriores. Foi de 62 mil. Então, a despesa para a questão de critério de índice foi de 18 milhões e 46 mil. Ou seja, o município aplicou 4 milhões e 669 mil
além do que ele precisava aplicar. Com relação à despesa total de saúde, foi de 47.262.000, sendo que esses 18.108.000 foi de recursos próprios, representa 38,31% das despesas com saúde. Ou seja, o município e os aportes da União e do Estado representam 61,69%, que em valor seria 29.153.000. A gente não pegou o histórico aqui dos últimos 5 anos, a parcela dos recursos estaduais e federais, eles se tornam maiores hoje na saúde. Antigamente era praticamente 50-50, o município puxava 50% e o Estado tinha 50%. Depois da pandemia, o Estado e eu começou a ter maior representatividade no orçamento da saúde do município. Então, que o índice de saúde do município, há uns anos atrás, era de 26%, 27%. Se equiparava o índice de educação. Por isso que hoje o índice de educação é maior que o de saúde. Não porque o município aplica menos, mas representação total do orçamento da saúde é porque as parcelas do Estado se tornaram maiores. Por isso, a representatividade do orçamento do município se torna maior. Com relação ao gasto pessoal, o gasto pessoal ele é a partir da porcentagem da receita corrente do município, que é a receita corrente do município. Toda receita que recebe custeio deduzidos algumas questões, por exemplo, despesa com a gente comunitária de saúde, que a gente limita, e piso de enfermagem, então contabiliza na receita da corrente líquida. Mas, fora essas receitas que já foram mencionadas, todas as outras entram na receita corrente líquida. O valor total foi R$ 148.183.000,111. Sendo que a despesa de pessoal, o município se considera só a prefeitura e os fundos, R$ 58.110.452. Ou seja, nesse valor a gente aplicaria 39,22% de índice pessoal. A gente estaria muito abaixo do limite legal, que é 54%, quando é feito o potencial superior da vez. Para você ter noção, em cima dessa receita de 142 milhões, a gente pode aplicar, a gente pega 8 milhões de despesa pessoal e 76 milhões de limite prudencial. Se for considerar recursos de suficiência financeira do banco, na verdade foram 18.632. Ou seja, esse recurso o município é obrigado a aplicar constitucionalmente para pagamento de ativos. Só que esse recurso que a gente aplica o orçamento do tesouro do município, ele completamente tem que aplicar para a despesa pessoal. Então, o total apurado de despesa pessoal foi de 76.792.000. Ou seja, a gente tem um índice de 51,79, acima do limite potencial. Então, hoje eu acho que a maior preocupação do município é justamente a questão do pagamento assinativo. Não que a gente não deva honrar os compromissos, é compromisso do município honrar os compromissos. Mas o município está buscando formas de estruturar curto, médio e longo prazo para resolver esse problema de déficit financeiro do banco. Porque o recurso que a gente aplica hoje no banco é o que poderia ser aplicado em investimentos no município, em obras, em custeio de saúde, em custeio de educação. Então, a gente está procurando formas para a gente tentar resolver, e muitas coisas a gente não consegue resolver a curto prazo. Tem programa, tem planos de ações que a gente consegue resolver momentaneamente. Dá uma linha de número de caixa, mas não resolve o problema concreto. E tem questões que a gente pode estudar a longo prazo. E isso pode, futuramente, sanear essa questão do banco. Em relação ao gasto da educação, a despesa de educação com recursos próprios do município
foi de 8.738.000. No segundo semestre foi de 5.072. Desses 8.738, 5 milhões foi para pagamento de pessoal em cargos e 3.719 outras despesas de custeio. Na seguinte forma, explicar quais são as áreas de execução desses recursos. 4.627 foram utilizados na parte de administração geral, para despesas administrativas de secretaria. 2.357 no ensino fundamental, 1.051 na educação infantil, 51 na educação jovem e 630 mil na educação especial. Se a gente for analisar só por esse relatório, a gente vai falar. A gente gastou muito na parte administrativa, entre os porque os recursos são utilizados mais na parte do ensino fundamental, diretamente na escola, hoje tem que ser recursos do MEC. A gente vai falar para você. Essa negócio, questão de fonte de recursos, e o seguinte considera que foi de R$ 474.474,73, sendo R$ 5.473.000 no segundo semestre. Se a gente for analisar outras fontes de recursos, recursos do VAR, são as operações que é o União ao Fundeb. O Fundeb, além de recursos de impostos, que são os recursos de impostos. O município, através dos seus receitas, CMS, FPM, ITR, ele 20% desse recurso a gente aplica, reduz para o Fundeb do Estado. E o Estado repassa ao município através de números matrículas. Então, quando o município atinge aquela porcentagem, a União complementa o valor, através do cálculo do valor para aluno. O cálculo do valor da educação. O município, no ano de 2024, aplicou 822 mil, o mesmo valor que o município recebe. Prefeito de informação, no ano de 2025, o município, além do Pará, o município começou a receber recursos baratos, no Fundeb de resultado. Então, mais para frente, nas próximas revistas, tudo que a gente também vai demonstrar a aplicação desses recursos. Recursos do salário da educação, o município aplicou 1.056.000, sendo que no segundo semestre 648. O PNR, custo da merenda escolar, R$ 248.193,48. Só a título de informação, a município aplicou praticamente 1 milhão na merenda escolar. Enquanto vai dizer aproximadamente não foi 1 milhão, foi 960 e poucos mil. Mas esse valor, ou seja, 250 vezes 48, ou seja, o município praticamente custeou com 700 mil reais, praticamente, no pagamento nacional, praticamente isso. Aplicou 75% dos seus recursos também era do governo federal de 25%. Com relação ao transporte escolar, o transporte escolar do município foi, a licitação estava estimada em 3 milhões, a licitação foi homologada em 3 milhões e 600. O valor que a gente gastou com o transporte escolar não foi esse valor total, porque é de acordo com o objetivo, você tem rota, sempre, às vezes não vai ter aquela rota vendida, a gente não aplica 100%. Só paga a empresa que realmente já executou. E a gente só recebeu do governo federal para continuar o transporte escolar 42 mil. Ou seja, esse valor praticamente não paga nenhuma nota oficial da empresa. Então, isso ele aporta todos os seus recursos, o recurso do transporte escolar. Com relação aos códigos da educação, no caso do código compressado, a gente tem que aplicar 75%
25% na educação e 25% na saúde. A gente aplicou R$ 5.355.255. Dentro desse recurso do BANS, a gente pode destacar que a aquisição do prédio da Secretaria e teve também o custeio parcial dos livros da escola escolar e também o ar-condicionado das escolas que está em execução ainda. Não foi empenhado, mas como foi empenhado próximo ao término final do ano, eles estão executando o serviço de evacuação para fazer a instalação do ar-condicionado nas escolas. Também teve a aplicação de recursos para o monitoramento das escolas. Por fim, teve a aplicação também do voto da União do Estado, que foi para pagamento do transporte universitário. Apesar do transporte universitário, ele não está mostrado na lei de direitos básicos da educação, na obrigação do município, onde eu chego na parte do ensino superior, mas tem uma lei municipal que garante o transporte universitário dos estudantes do município. O valor aplicado no voto da União foi 927 mil. 29,5% do Estado. Outra coisa que vale fazer também são as partes administrativas do CEDERJ, o município também tem um convênio com o CEDERJ, disponibilizar cursos à distância, sendo presencial no município através do seu próprio município. Então, esse convênio, as coisas administrativas do CEDERJ também são puxados no município de 66.619 reais. A nossa diretora de educação, o orçamento publicado final da educação no ano de 2024 foi de R$ 29.713.565,68, 118 milhões para despesa pessoal, 8 milhões com despesas de custeio e os 3 milhões de despesas de custeio. Então, o investimento que nós temos para evitar a aquisição de um ônibus escolar, teve já foi falado, a questão do ar-condicionado das escolas, com relação às outras receitas da educação. O município arrecadou R$ 1.462.000 com o salário da educação, teve os recursos de R$ 205.000, penais R$ 43.000 e o Código da Educação de R$ 6.605.290,70. E para finalizar, a gente vai para os índices da educação. O valor representa os 25% das receitas do município. O município teria que aplicar 23 milhões de reais e 20 centavos. O município aplicou R$ 24.208.065, que representa 26,28%, ou seja, o município aplicou 1,28% a mais do mínimo, que em valores representou R$ 1.137.339,17. Com relação ao FUNDEC, que é o que eu falei anteriormente, o município transfere para a Câmara do Estado, 20% das suas receitas, do ICMS, do FPM, do ITR, do IPI. O Estado, o município segura essa conta do Estado R$ 15.330.316. E nós recebemos do FUNDEC, através do número de matrículas, apenas R$ 11.214.740,18. Ou seja, a perda que a gente teve de recursos, ou seja, a gente transferiu recursos e recebeu a menor R$ 4.115.567,32. Esses 4 milhões, o município não perde a gestão disso porque ele conta no índice dos 25%. Mas esses 4 milhões, talvez o município teria essa gerência para aplicar esses 4 milhões
às vezes ele poderia ficar mais numa determinada ação, ou se conseguiria pensar que outro município recebeu esse valor. Então, a gente, hoje, o município de Fundeg, ele, para a gente, é interessante porque a gente tem recursos, a gente não tem recursos. Com relação ao só de informação, no mês de dezembro, o recurso para pagamento de 13º salário teve recursos próprios, porque o valor que chega para o Fundeg não paga mais o valor todo da folha da educação das escolas. O município ele aporta também recursos do município para pagar o salário. Mas se você for ver que era mais junho, a gente já tem 18 mesmo se a gente transferir, a gente ficar 100% do recurso do Fundeg com o Ministério, o município teria que aplicar recursos próprios para poder continuar essa folha também. Então, a gente aqui só uma distribuição por questões de centro de custo da folha lá do secretariado. Mas, em relação à aplicação do Ministério, a gente aplicaria mais do que o mínimo da Constituição permite. O mínimo da Constituição permite para mínimo de 70%, que seria R$ 8.465.040. A gente está com R$ 9.725.133,53. Ou seja, o índice com o magistério ficou 80,90. Se a gente for analisar o andamento dos últimos anos, sempre o valor que está com o magistério do município sempre fica nessa taxa de 80%. Aplicado de Fundeg, a gente aplicou um total de 99,25%. Ou seja, a gente só aplicou 91 mil recursos que recebeu no dezembro. O que seria isso de 91 mil? Recursos que chegam no último dia do ano, realmente não tem como a gente aplicar. A gente aplicou 12 milhões de reais, 1.017,22. Com relação ao receita de pressão, isso recebeu o código de pressão R$ 8.529.212,35. Essa porcentagem representa o valor gasto de 622.077,65, ou seja, um pouco mais do que 75%. Estava na lei dos 68, 6.396.000. Mas, no caso da equipe da Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento, da disposição, reforço também da Casa Legislativa, dos vereadores, sempre que precisar, chamando tudo, em relação à educação, em relação às receitas, a gente sempre caminha pessoalmente os balanços aqui. Mas se tiver alguma dúvida, quiser ter uma dúvida específica, a gente está à disposição para esses assuntos. Mais uma redução desses fatores aqui, agora.